Você já se perguntou o motivo pra todo mundo na internet achar que tem razão? Já percebeu isso? Todo mundo acha que tem razão, é muito difícil ligar uma discussão. Você não consegue convencer outra pessoa do contrário, né? Parece que a cada dia que passa as pessoas têm mais convicção absoluta do que é verdade, do que é mentira. Os fatos viram 0 ou 100, só que mudam de acordo com a bolha que você tá olhando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a síndrome do filtro da bolha nas redes sociais. Eu vou te mostrar como é que você pode estar vivendo num genjutsu, numa ilusão, e sem sequer saber mais o que é a realidade. E toma cuidado, que a pessoa do seu lado pode estar numa bolha de ódio ainda pior. Fala aí, galera, Trunks, Peter aqui. Olha, o que eu vou falar aqui, talvez para algumas pessoas não pareça tão importante, mas acredita em mim, o que eu tô falando é uma coisa que não só vai mudar o mundo como já mudou. O que eu tô falando aqui é uma coisa a nível de alterar a realidade. É gigante o que eu vou falar pra vocês aqui agora. Óbvio que eu não tô falando de superpoderes, você sabe disso, mas sim de alterar a percepção de realidade. As pessoas costumam pensar que elas interpretam a realidade pelos 5 sentidos delas, né? Aquela coisa, olfato, visão, paladar, tato, audição. Todo mundo tem essa consciência. Então eles acham que tudo que vem é mais absoluta realidade. Só que pensar dessa forma é o primeiro passo para cair numa ilusão de bolha. Porque as informações que chegam na gente não são as informações de primeira mão que você pega com seus sentidos. Eu vou te dar um exemplo prático agora. Se alguém fala de um asteroide vindo pra Terra, tipo, não é você que tá vendo o asteroide com seus sentidos, concorda? Você não tá vendo o asteroide, alguém falou pra você. Tiveram astrônomos que viram o objeto com algum tipo de tecnologia, estudaram a trajetória, viram que o objeto era pequeno, que ia queimar na atmosfera, ou que só ia passar perto da Terra, ou que seja, né? É só um exemplo. E nesse caso, é um exemplo de uma coisa que acontece o tempo todo. Mas o ponto é que essa informação vai sair em algum lugar. Os jornais vão fazer sensacionalismo para vender cópia física, para ganhar acesso na internet. Caramba, o asteroide vai passar aqui, será que vai acabar a Terra? Ih, vai ser um monte de gente. Quanto mais sensacionalismo, quanto mais desgraça, melhor. Então os caras vão lá na manchete, meteoro vindo pra Terra. Eles vão ler só a manchete, vão jogar numa página sensacionalista do Twitter, vão jogar num grupo de Facebook, um amigo seu vai ver o que botaram lá nesse grupo de Facebook e já posta no stories dele. Meteoro gigante vindo pra Terra, vai dizimar o planeta. Corrente, entende? E é esse story que você vai ver. Esse é o teu contato com o meteoro. Você não vai ver o meteoro em si, você vai ver fragmentos de fragmentos da realidade. O que tá chegando pra você, putz, é muito pouquinho do que é o original da notícia verdadeira, entende? Esse foi um exemplo, mas na verdade é isso que acontece com tudo. Na internet, a maior parte do que você vê são recortes, né? São fragmentos da realidade. Isso não é só com jornalismo, você sabe disso. Hoje em dia qualquer pessoa pode divulgar informação nas redes sociais. A informação se propaga muito mais pelas pessoas do que pelas plataformas jornalísticas. Antigamente, quem que tinha o domínio da informação? As plataformas jornalísticas, os jornais, a mídia, a TV. Hoje não. Hoje o domínio passou para as pessoas. A informação se globalizou. Inclusive rola sempre uma discussão com os jornais tentando até tirar essa autoridade das pessoas. Vocês vão deixar de acreditar num jornal como o nosso, né? Não são assim que eles falam, mas eles passam a entender isso. Tipo, que a verdade está com eles. A gente não pode esquecer que eles também são seres humanos, né? Mas a informação agora é global a nível de pessoas. Essas passam as informações. Por isso, cada bolha vai ver a realidade de uma forma completamente diferente. E esse é o grande ponto da síndrome do filtro de bolha. Esse é um fenômeno, por quê? Porque as redes sociais usam algoritmos para apresentar para você, que é o usuário, conteúdos que são mais relevantes para você. Isso baseado nos seus interesses, nas suas outras interações, entende? Isso significa que quanto mais uma pessoa interage com determinado tipo de conteúdo, mais esse tipo de conteúdo vai ser apresentado pra você. Então assim, vira um muro cada vez maior que vai te fechando dentro dessa bolha de conteúdo. Pessoas, informações, você tá preso lá dentro. Você não tá acessando outras coisas fora. Então pra você aquele mundo é a total verdade. Quando você tem acesso a alguma coisa fora desse muro, pra você é total mentira. O que esses caras estão falando? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você convive dentro daquele casulo. Então você interage tanto com o mesmo assunto, você passa a gostar tanto daquela mesma coisa, que quando você vê, você já tá dentro de uma bolha. Sua mente já pensa igual aquela bolha, aquela galera que tá ali falando. E essa bolha tem uma opinião sobre tudo. Essa bolha tem uma forma de enxergar o mundo, que agora é a sua forma de enxergar o mundo também. Você foi infectado e não tem mais volta. Não dá pra voltar. Pra você, essa é a nova realidade. Eu quero que você entenda o seguinte, quando você abre um aplicativo pela primeira vez, faz seu cadastro, você percebe que as plataformas perguntam o que você gosta, qual o tipo de entretenimento. Se você gosta de Marvel, beleza, você gosta de Marvel, beleza. O que você gosta? Gosta de política? Que tipo de política? Aí começa o perigo, né? Então, quando você começa, por exemplo, no Twitter, as primeiras informações que você tem acesso é o que você escolheu seguir. Então você botou lá Marvel, vai aparecer só Marvel. Então pra você, beleza, até aí tudo bem, né? Entretenimento. Mas o problema é que você não consegue consumir outras coisas, outras obras, né? Tô falando por enquanto de Marvel. Então imagina isso na política. Você escolheu, né? Assim que você entrou no Twitter,
você gosta de um influenciador de política. Ele vai procurar outros influenciadores que estão na mesma bolha, ou seja, ele sabe que o Zezinho, tá? Tô dando um exemplo. Ele sabe que o Zezinho fala muito sobre aquele tema de política. Ele pega o seguinte, outros influenciadores que a galera que segue esse aqui também curte. Então ele vai apresentar pra você e você vai gostar. Então ele te cerca, o algoritmo te cerca. Isso que é o algoritmo, é isso que o algoritmo faz com a gente. Pra mim, é o grande mal que existe hoje na internet, é isso. São as bolhas criadas por algoritmos. Porque o objetivo é segurar você até o final. Então o que acontece? Você tá lá vendo a política. Então você tá lá, política de X, o mesmo tema, né? O mesmo tema, aquela mesma coisa que você gosta. De repente entra um Y ali, você vai embora, você não gostou. Pode ser que afaste você. Não é o que o algoritmo quer. O algoritmo quer prender você. Isso vale pra TikTok, pra YouTube, pra tudo. E você pode se perguntar, mas por que eu fico preso nessas bolhas? Qualquer tipo de engajamento começa a te prender. O algoritmo percebe que você tá interagindo. E aí eu tô falando, comentário, comentou, já começou o algoritmo perceber que você gosta daquilo. Deu like também, compartilhou também. Tá passando no feed, pausou pra ler, pausou, você não fez nada. Já tá gerando engajamento. Ele também percebe o tempo que você parou, o seu watch time daquele conteúdo. Então você começou a ficar preso naquela bolha por causa disso. Pode perceber, Twitter hoje tem uma aba lá que ele mostra conteúdo pra você de pessoas que você não tá seguindo. Eu não tô seguindo aquelas pessoas, ele tá mostrando pra mim aquele conteúdo. Impressionante, às vezes eu pauso pra ver um comentário de alguém e o Twitter me encharca de conteúdos daquela mesma pessoa. É surreal. O resultado disso é que as pessoas tendem a ser expostas para um conjunto cada vez mais limitado de informações. Isso limita totalmente a visão de mundo delas e deixa elas menos abertas para pontos de vista diferentes do ponto de vista da bolha. É um grupo, você tá num grupo, todo mundo pensa igual. E não adianta, você vai falar que não, você não tá numa bolha. Você acha que você não tá numa bolha, mas você tá. Você tem que ter uma visão muito ampla para perceber que você não tá afetado pela bolha. E esse efeito é ainda mais bizarro em pessoas que se isolam em comunidades online com crenças e pontos de vista muito extremos. Quando tá naquela coisa muito de extremismo, sabe? Eu acho que todo mundo viu isso acontecer nas eleições, por exemplo. Era manipulação de informação dos dois lados o tempo todo. E a galera da bolha dos dois lados defendendo tudo do próprio lado, né? Achando tudo lindo, enquanto do outro lado era tudo que existia de ruim no universo. Pode perceber. Você pode perguntar pra um cara de extrema direita o que ele acha da esquerda. Ele vai falar que todo mundo da esquerda é burro, é hipócrita, não sei o quê. Pergunta pro pessoal da esquerda o que eles acham da direita. Eles vão falar que todo mundo é genocida, é fascista. Ficou assim. É polarizado. É muito difícil você conseguir encontrar alguém que tá aqui naquele meio, ok? Tá ali naquele meio. O cara do meio, o que esse cara do meio vai falar? Não me interessa por isso. Esse é o cara. É o famoso isentão, né? Só pensa o seguinte, uma pessoa que é bolsonarista, por exemplo, ela vai abrir o Telegram dela e só vai ter outros bolsonaristas no grupo dela. Só vão ter os jornais específicos de direita que essa pessoa segue. As recomendações do YouTube vão ser todas nesse viés político. Não à toa, vários bolsonaristas pensavam, mas ninguém vota no Lula, todo mundo vota no Bolsonaro. Como é que pode o Lula ganhar? Na cabeça dos bolsonaristas é impossível. Como é que pode o Lula ganhar? Isso é bolha, galera. Isso é bolha. Essas pessoas estavam completamente fechadas numa bolha, sem ter noção de que a votação seria muito mais acirrada do que estavam pensando. Que tipo, o que a galera que vota no Bolsonaro tava pensando? Pô, que o Bolsonaro ia passar o rodo. Ia ser tipo 90%, né? E provavelmente, só por eu falar isso, já vai ter gente radical aqui embaixo falando, você está vendido, lógico que foi manipulado aí. Você tá numa bolha. E a mesma coisa você acha no outro espectro político. O Twitter é um grande exemplo disso, né? Você olha cada discussão, cada debate besta, cada criação de problema que simplesmente não existe na vida real, só existe ali, naquela bolha do Twitter, sabe? É quase como se aquela bolha vivesse uma realidade completamente paralela à realidade. Você não encontra aquelas discussões de Twitter na vida real, não encontra. E é isso que viver numa bolha faz. Você vive numa perspectiva de realidade paralela. E o ponto não é nem só sobre política, é sobre tudo. Se você estiver numa bolha de astrologia, tudo no mundo vai ser explicado por signo. Sabe, todo mundo ao seu redor só vai falar de signo. Essa pra você vai ser verdade, vai ser a verdade que explica tudo, signo, tudo astrologia pra você. Você respira isso, entende? Da mesma forma rola com uma bolha religiosa. Você vai ver aí bolhas de fanáticos religiosos que acham que a explicação pra tudo que acontece ou é Deus ou é o demônio. Você precisa de um Deus na sua vida. O cara espirra, foi Deus ou foi o demônio, entende? Tá nesse nível. Até pra besteiras tipo briga de consoles, galera, console de videogame. Existe bolha caixista, bolha de sonista. Cada lado vai achar que o seu videogame é o favorito. A sua empresa favorita é a melhor do mundo e a outra é uma bosta, percebe isso? Eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, mas qual o problema disso, Peter? Deixa cada um se fechar na bolha que quer. O principal problema é que bolhas geram preconceito e criam regras
fictícias, que não existem. Toda bolha tem preconceito com alguma outra bolha. Toda bolha acha que determinado grupo de pessoas merecem a morte, ou no mínimo merece alguma coisa de ruim. No mínimo, existe uma verdadeira guerra para tentar queimar as pessoas. É algo que gera ódio e que permite que existam bolhas malignas. Não no sentido religioso, okay? Mas no sentido de maldade mesmo. Como, por exemplo, os massacres nas escolas. Existem grupos disso, bolhas disso. Você consegue entender que, em parte, isso tudo que tem rolado nas escolas, em parte, é porque existe conteúdo sobre isso no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você percebe como eu vejo essas redes sociais como um câncer pra humanidade? Eu vejo rede social um câncer, cara. Quando você para e pensa em algoritmo criador de bolha. Essa é uma bolha que existe que alimenta os jovens de que aquela realidade que eles vivem, a forma como pensam, pode ser alimentada. Pode ser posta em prática. Então eu acho que o desprezo que eles têm pelo mundo, pelo ser humano, o ódio, os planos, tudo isso é alimentado e incentivado dentro dessa bolha. Existem várias outras bolhas macabras, como por exemplo a de pedofilia também, né? Tem um conteúdo extenso disso nas redes sociais. E o algoritmo realmente gera e recomenda conteúdo específico para essa bolha doentia no YouTube, no Reels, no Instagram, no TikTok. Óbvio que existem vários outros problemas nessas bolhas malignas, além do algoritmo que ajuda a criar elas. Mas o ponto é que mesmo as bolhas mais conhecidas, como por exemplo as bolhas de fandom, as bolhas políticas, né, essas são as mais tóxicas, digamos assim, já podem gerar preconceito, crimes de ódio, guerra política, fake news, podem desestabilizar um país, desestabilizar um país, podem com certeza. Não existe uma solução fácil para isso em larga escala. Eu não sei nem se existe uma solução para isso, né, já que as bolhas infectam todos os níveis da sociedade, do mais pobre ao mais poderoso, todo mundo tá preso numa bolha. E eu não me tiro dessa, eu também fico preso numa bolha, né? Resta eu, né, tentar fazer o máximo para evitar esse tipo de coisa, evitar dar tipo de opinião, enfim. Mas o que eu posso dizer pra você é, se você quer ser uma pessoa inteligente, uma pessoa com alto valor, sabe, que consiga entender melhor o mundo, concatenar ideias sem ser 100% influenciado, vale a pena tentar furar a sua bolha. Fazer um exercício de humildade, entende? Pensar que talvez você e as pessoas ao teu redor, dentro da tua bolha, não estão 100% corretas sobre o mundo. Você já parou pra pensar que talvez, numa outra realidade, a tua bolha esteja errada, pelo menos alguma opinião dentro da sua bolha esteja errada? Tenta fazer esse exercício, escuta outra pessoa, esteja aberto para buscar respostas mais imparciais, encontrar soluções. Isso, no mínimo do mínimo, vai te dar uma paz de espírito e não te deixar ser infectado pelo ódio que as bolhas geram. Olha, eu vou falar pra vocês, eu adoro conversar com todos os lados, eu adoro. Sabe, eu não escondo, eu tenho um lado mais conservador, acho que a galera me conhece, já não preciso nem mentir isso, mas eu adoro seguir gente de esquerda, eu adoro conversar com a galera de esquerda, eu gosto, acho que os caras, quando você conversa numa boa, quando eles vêm conversando numa boa, pô, pra mim é um absurdo o cara chegar dando patada num cara desse, que tá tentando conversar com uma outra audiência, com eles tentam às vezes furar a bolha, como gente também, dos dois viés, né, tentam furar a bolha, mas às vezes a outra bolha dá patada, ele tenta furar a bolha, mas não consegue, então, eu acho que o que cabe a todos nós é ouvir o outro lado. Se um cara chegou sem dar nenhuma patada, não precisa tretar. Conversa com um cara desse. Tenta entender, tenta seguir o cara desse. Se você não se sente bem comentando no perfil de um cara desse, pelo menos segue. Olha as opiniões desse cara. Eu faço isso demais. Eu sigo todos os lados. Tudo que você pensar, eu sigo. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de aprender com esses caras. Eu gosto de ver a posição dos caras. Quando eles falam alguma coisa que eu não pensava daquele jeito, eu falei, pô, deixa eu ver se é assim mesmo. E às vezes eu me surpreendo demais, sabia? Agora comenta aqui embaixo, mas olha, tem que abrir o coração com o que eu vou perguntar agora. Você acha que você tá numa bolha? Comenta aqui embaixo, valendo. Toque agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, aqui sempre vai bater bate-papo sobre redes sociais, algoritmos, crescimento na internet, empreendedorismo, marketing digital, dinheiro. Você gosta disso? É sempre sobre você, sobre o seu desenvolvimento pessoal. Eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!